Caros irmãos, mais uma vez aqui estamos para conversar um pouco sobre o Evangelho deste domingo, no programa que vocês já conhecem. O programa é A Voz do Pastor. E queremos refletir um pouco sobre a realidade de Cristo Jesus com os seus discípulos. Vamos escutar, pois, o Evangelho que é do evangelista Marcos. Este domingo é de Marcos. Diz assim: Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês devem recordar como na semana passada refletíamos sobre o fato de que Jesus, 2 a 2, enviou os seus discípulos para anunciar o Evangelho, para pregar. E indo de casa em casa, fazendo a pregação, convidando a todos para a conversão. E os discípulos fizeram isso, 2 a 2, fizeram isso. No texto de hoje, narra-se o retorno deles. Eles voltaram dessa experiência de evangelização e voltaram a Jesus. Jesus se encontra mais uma vez com eles e eles querem compartilhar com Jesus todas as suas experiências. Mas a multidão que está lá na beira do lago de Genezaré, porque na verdade não é um mar, é um lago onde Jesus se encontra. Quando fala de atravessar ao outro lado, se fala de atravessar ao outro lado do lago. Então, em Genezaré não tem muita tranquilidade, porque a multidão tem se reunido ao redor deles, ao redor de Jesus. É muita gente. O texto diz que não tinha nem tempo para comer, nem tranquilidade, nem tempo nem tranquilidade para comer. Então Jesus os convida a ir para um lugar afastado. Entram de novo no barco e vão para um lugar afastado. Só que, como já comentei, trata-se de um lago, não é um mar, é um lago. Embora o texto fale de mar, da Galileia, etc., etc., mas é um lago. Então, a população, sabendo para onde eles se dirigem, ou menos a direção para a qual eles se dirigem, a população a pé vai até aqueles lugares. De forma que quando Jesus chega lá no lugar que ele pensava que seria bom para os discípulos descansarem, para trocar ideias, assim, para compartilhar as experiências que eles tinham tido nesse momento de evangelização, se encontram com que uma grande multidão está esperando Jesus. Então Jesus toma uma atitude de pastor, quer dizer, ele vai então deixar tudo, inclusive os seus discípulos,
e vai começar a pregar o Evangelho para aquela multidão toda, porque ele percebe que estão como ovelhas sem pastor, quer dizer, abandonadas. Estão abandonados. Não tem pastor, não tem ninguém que dirija aquele rebanho. Estão como ovelhas totalmente abandonadas. E Jesus assume essa missão de pastor e vai anunciar o Evangelho, vai pregar o Evangelho, vai anunciar a palavra de Deus que ele muito bem conhece, porque é a palavra do Pai. É interessante, se olharmos a primeira leitura, embora eu não tenha comentado as primeiras leituras, mas nesta leitura primeira, que é do profeta Jeremias, nesta primeira leitura, o Jeremias faz uma lamentação muito grande contra os falsos pastores que abandonam o rebanho, que não se preocupam pelo rebanho, e que deixam o rebanho ao seu, digamos assim, ao seu próprio cuidado. Não há, por parte dos pastores, uma preocupação de cuidar, de evangelizar, de anunciar. Simplesmente o rebanho se vira sozinho. E é assim como Jesus percebe esta multidão. Israel tinha pastores, tinha doutores. O povo de Israel tinha realmente pessoas preparadas para anunciar o Evangelho. Mas como o profeta Jeremias denuncia, eles não anunciam, só se anunciam a si mesmos, diz Jeremias. São pessoas que se anunciam a si mesmos e não anunciam o Evangelho. Por isso o profeta anuncia males contra aquele pessoal, contra aqueles falsos pastores, contra aqueles pastores que não cuidam do seu rebanho, anuncia que vão sofrer desgraças porque não cuidaram o rebanho do Senhor. É claro que Isaías se refere ao povo do Antigo Testamento, tá? O povo do Antigo Testamento, que era o povo de Deus, e onde Deus fazia questão de mandar os seus profetas, de mandar os seus doutores, onde fazia questão de mandar os sacerdotes, e onde muitas vezes também o povo não era conduzido, não era ensinado, era deixado de qualquer jeito ao Deus dará, por assim dizer, e não recebia a educação que o povo realmente merecia por ser o povo de Deus. Então, minha gente, Jesus então assume essa função de pastor e vai pregar, vai anunciar, vai ensinar ao povo, porque essa é a missão do pastor. O pastor dirigia o rebanho, tá? Mas aqui Jesus se refere mais a esta missão de ensinar, de conduzir, de ajudar a refletir ao povo, de ajudá-lo realmente a entender a palavra de Deus. E assim é como realmente Jesus vai agir e abandonando tudo, deixando tudo, inclusive os seus discípulos. Deixando os seus discípulos de lado, vai se dedicar a anunciar a palavra de Deus a este povo que estão realmente como ovelhas sem pastor, abandonado. Este povo que não conhece e não tem ninguém que ensine para eles. Este povo que está totalmente abandonado por parte dos pastores. Eu chamaria a atenção também do Evangelho, uma coisa que me chama a atenção é como Jesus insiste mais uma vez que eles estão como ovelhas sem pastor. Quer
que dizer. Onde estão os pastores de Israel? Onde estão os escribas, os fariseus, os sacerdotes, aqueles que têm a liderança do povo? Não estão presentes aqui, não estão com o povo. Devem estar nas suas casas, em Jerusalém, muito bem acomodados, mas não estão com o povo. Eu, quando li este evangelho, fiquei pensando que nós muitas vezes também agimos um pouco como estes pastores que Jesus denuncia, não é? Não nos preocupamos tanto com o povo, nos preocupamos, isso sim, muito conosco, com a nossa comodidade, com as nossas coisas, mas nem sempre nos preocupamos com as coisas do povo, que são importantes, porque o objetivo do pastor é o rebanho. Essa é a missão do pastor, cuidar do rebanho. A missão nossa como bispo, como sacerdotes, como diáconos, inclusive até eu diria também até como leigos melhor formados, é precisamente isto: orientar, conduzir o rebanho, as pessoas que menos sabem, para que compreendam a palavra de Deus, e a vivam no seu coração e na sua vida. É importante que a palavra de Deus seja vivida. É a palavra que dá a vida. É a palavra que as ovelhas, pela palavra as ovelhas vão ter vida. A palavra é como o pasto que as ovelhas vão comer ou como a água que elas vão beber. É o alimento para a sua vida. E é isto que os pastores, os falsos pastores, estão esquecendo e não estão dando para as ovelhas. Não estão conduzindo as ovelhas a pastos realmente saborosos para que elas se alimentem bem. Não, as deixam de qualquer jeito. E isso nós vemos muitas vezes, como não é só uma questão dos judeus que faziam isso, mas como nós muitas vezes também, bispos, sacerdotes, diáconos também às vezes fazemos isto, não preocupando-nos muito das ovelhas, quando deveria ser a nossa ocupação principal. A nossa ocupação principal. Tá? Cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho, para que não se perca, para que esteja bem alimentado, para que seja bem tratado, para que possa se alimentar bem e seja robusto e cresça com saúde e com paz no coração. É isto que nos falta muitas vezes. E eu me reconheço também, às vezes, como um pastor que deixa muito a desejar e que seria necessário trabalhar mais pelo nosso povo, pelas pessoas do nosso povo, pelas ovelhas do nosso povo, porque em definitiva é o povo de Deus. É o povo que Deus nos encomendou, a mim, como bispo, aos sacerdotes, como sacerdotes, aos diáconos da mesma maneira. É o povo que está encomendado aos nossos cuidados, que nós deveríamos realmente tratar com mais carinho e com maior atenção. Em definitiva, eu diria que a vida das ovelhas depende dos pastores. Depende da condução dos pastores por prados bons de alimento, férteis, por prados onde exista muita comida para que as ovelhas se alimentem. Minha gente, estes textos do Evangelho mexem um pouco com todos nós. Mexem comigo, e eu acho que com todos os sacerdotes também, com todos nós, porque muitas vezes nos perguntamos se estamos sendo bons pastores. Eu tenho me perguntado muitas vezes, eu realmente estou sendo bom pastor? Eu realmente estou tentando conduzir as ovelhas? Ou só me cuido de mim mesmo?
É certo que agora, durante o tempo da pandemia, durante a doença que eu tive, eu tenho que me cuidar, isso não há dúvida nenhuma, né? Mas o objetivo é, eu diria que ter uma projeção maior, para mais longe, que é, em definitiva, o cuidado pelo pastoreio da Diocese de Bragança. Esta é a diocese que Deus me encomendou através do Papa. É a diocese que eu tenho que aprender a amar, porque o bom pastor é aquele que ama as suas ovelhas. Não é só aquele que cuida, é aquele que ama. E eu, como pastor, se quero ser um bom pastor, tenho que aprender a amar as ovelhas, amar e cuidá-las também, para que dessa maneira as ovelhas tenham realmente pastos saborosos, possam se alimentar, possam receber a palavra de Deus, como Jesus realmente a transmitia aos seus discípulos e à multidão também, como vemos no texto do Evangelho que ele fez. Jesus não ficava calado. Os sentimentos dele afloraram naquela hora em que viu aquela multidão enorme de pessoas e sentiu que não podia ficar calado, que devia anunciar a palavra de Deus para eles. E imediatamente, deixando um pouco de lado os seus discípulos, que provavelmente nem tinham comido ainda, mas deixando um pouco de lado os seus discípulos, se começou a anunciar a palavra de Deus a toda aquela multidão que estavam como ovelhas sem pastor. Certamente, nós, para realizar a nossa missão de pastores, não podemos esquecer isso, não podemos nenhum de nós. Recebemos a graça de Deus. É Deus que nos dá a sua graça, primeiro, de tornar-nos pastores, depois de agir como pastores, levando sempre a palavra de Deus às ovelhas que Ele nos encomendou. Essa é a nossa missão, sermos pastores. Não podemos esquecer essa missão. Na experiência dos discípulos que tinham saído a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho pelas aldeias, pelas cidades, na experiência descobrimos, e eles também descobriram certamente, já um princípio de preocupação pelo pastoreio. O pastor não pode ficar calado. Ele tem que anunciar a palavra de Deus a todas as suas ovelhas. E essa é uma grande responsabilidade que nós temos, nós, padres, bispos, diáconos, uma grande responsabilidade de levar sempre a palavra de Deus às pessoas para que, recebendo a palavra de Deus, possam vivê-la e assim, vivendo a palavra de Deus, possam se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é sadio, daquilo que Deus certamente dispôs para todos nós. Confiando, pois, na misericórdia de Deus, que sempre nos protege e acompanha, eu desejo para todos vocês, meus irmãos, que sejamos capazes de anunciar sempre a palavra. Não importa que não sejamos padres, nem bispo, nem diáconos, mas precisamos anunciar sempre a palavra de Deus a todas as pessoas e em todas as situações, mesmo naqueles momentos mais difíceis, é preciso realmente anunciar a palavra de Deus. Que Deus, pois, nos conceda esta graça de levarmos a todos a palavra de Deus. Minha gente, temos boas notícias do Papa, não é? O Papa já está quase bem. Eu imagino que ainda deve ter passado um tempo de recuperação, porque essas coisas não são assim muito simples, não é? As cirurgias. Mas ele já se encontra bastante bem, tá? Ele passou na igreja de Santa Maria a Maior para dar graças a Nossa Senhora pela sua cirurgia, pela sua recuperação, e depois se dirigiu até o Vaticano, onde vocês sabem que ele mora, né? O Papa mora lá.
Mas damos graças a Deus, porque realmente a saúde do Papa é preciosa para nós. Tá? Que Deus o abençoe e conceda muita saúde e muita paz. Eu queria também anunciar que eu já estou recomeçando o trabalho com as crismas e a pedido de alguns padres estou indo já a alguma comunidade. Em concreto, a comunidade Timborana. Segundo me avisaram, umas 15 crismas, também na comunidade de São Domingos. Em ambas comunidades que pertencem à catedral, não é? Queremos começar já o ciclo de crismas, porque na verdade durante este tempo todo, como vocês já sabem, eram os vigários episcopais que estavam realizando as crismas, porque eu não tinha condições. Passei hospitalizado, depois de hospitalizado também fiquei em repouso bastante tempo, de maneira que não tinha condições de realizar as crismas. Mas agora já estamos então recomeçando, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e que Deus nos acompanhe em todo momento. Amém.